Paz do Senhor, crianças. Aqui é a tia Natália e hoje eu venho trazer uma linda historinha da parte do nosso Deus para vocês, amém? Para nós. Mas antes, vamos orar com a tia? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar ao nosso Deus? Vamos lá. Justo e soberano Deus, Pai querido, neste momento aqui estamos em Tua presença, te agradecendo por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, abençoe cada criança, Senhor, neste momento. Entra, Senhor, nos lares, faz maravilhas, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas sobre cada um, Pai. Que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje a tia vai contar uma historinha num livro de Daniel, capítulo 6, do versículo do 1, 2 e o 3, tá bom? Daniel, o título do capítulo é Daniel na Cova dos Leões. Daniel, capítulo 6, do 1, 2 e o 3. Podem pedir ajuda para a mamãe, para o papai, quem não souber ler, tá bom? Papai e mamãe ajuda. Vamos ler com a tia? Vamos lá. E pareceu bem a Dario constituir sobre o rei a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, os quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Crianças, a historinha de hoje conta, de Daniel na Cova dos Leões. Daniel, ele foi levado cativo, tirado da sua terra, foi levado como escravo para uma terra que não servia ao nosso Deus, que não adorava ao nosso Deus. Mas Daniel, ele foi fiel ao nosso Deus em todo o tempo. Ele sempre orava a Deus, buscava ao Senhor em todo o tempo. Ele sempre orava 3 vezes ao dia, pela manhã, tarde e à noite. Ele sempre era fiel ao nosso Deus. Não é só ao nosso Deus, mas em tudo o que ele fazia. Porque Deus tinha colocado nele um espírito de excelência. Então ele fazia tudo certinho, crianças. Ele fazia todo o seu trabalho com fidelidade. Que lindo, né, crianças? Pois é. O rei Dario viu que Daniel se destacava dos outros príncipes, que ele fazia tudo certinho com excelência. Então, ele pensava em botar Daniel num cargo mais elevado que os outros. Só que isso despertou certa inveja em alguns príncipes. Isso, crianças. Despertou inveja, pois por Daniel ser um cativo de outro país e ter um cargo mais elevado que eles. Então, crianças, ficavam vigiando Daniel em tudo que Daniel fazia. Só que Daniel fazia tudo corretamente. Eles tentavam prejudicar Daniel em alguma coisa para contar ao rei. Só que eles não viam nada. Então, o que eles fizeram? Eles tramaram contra Daniel, falando assim, tiveram uma reunião com os outros príncipes e disseram, vamos chegar ao rei e falar assim, que todo homem em 30 dias só faça pedidos ao Senhor Rei e a mais ninguém. E aquele que fizer pedido a outro Deus que seja jogado na cova dos leões. Então, eles chegaram para o rei Dario e falaram tudo isso. E o rei Dario, na mesma hora, concordou, crianças. Concordou com tudo que eles falaram. Então, quando Daniel soube desse decreto que o rei tinha assinado e selado com seu anel real, vocês acham que Daniel ficou com medo? Ficou pensando, eu não vou poder mais orar ao meu Deus, e agora? Vocês acham que ele ficou pensando isso?
ficou triste, pensando que não ia mais adorar, falar com o nosso Deus? Não, crianças. Imediatamente, quando ele soube desse decreto, foi para a sua casa orar, falar com o nosso Deus. E ele dobrou os seus joelhos e lá estava suplicando ao nosso Deus. E na casa dele, ele orava sempre no quarto dele, com as janelas todas abertas. E esses príncipes, eles viram que Daniel estava orando, eles estavam vigiando Daniel, por eles ter botado esse decreto para prejudicar Daniel. Então eles viram que Daniel estava orando ao nosso Deus, fazendo pedidos ao nosso Deus. E imediatamente eles correram e foram contar ao rei. E disse: rei, o Senhor não selou e assinou com seu anel real que não podia fazer nenhum pedido em 30 dias a nenhum Deus e a nenhum homem, só ao Senhor? E o rei: sim, eu confirmo, eu falei isso. Pois Daniel estava fazendo pedidos ao seu Deus. Crianças, o rei não acreditou, ele ficou muito triste quando soube disso, porque ele achou graça em Daniel, ele gostava muito de Daniel, por Daniel ser uma pessoa correta e fiel. Então, crianças, o rei foi para sua casa e ficou pensando o tempo todo no que ele poderia fazer para proteger Daniel. Só que aí os príncipes viram que o rei estava demorando a confirmar o seu decreto, chegaram para ele e disse: rei, o senhor assinou e selou com seu anel real, então não se pode voltar atrás em um decreto de um rei. Então ele disse: chamem Daniel e joguem-o na cova dos leões. Crianças, então os príncipes pegaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões, crianças. Jogaram Daniel na cova dos leões. Aqui estão os leões, crianças. E esses leões estavam muito famintos, crianças. Então, lançaram Daniel na cova, fecharam com a pedra e o rei selou com seu anel real para que ninguém abrisse aquela pedra, aquela cova. Então o rei foi para casa e ficou muito triste com toda essa situação. Ele ficou sem beber, sem comer, não conseguiu dormir, ficou jejuando por Daniel, pedindo ao nosso Deus que livrasse Daniel daqueles leões. E assim que amanheceu, o rei imediatamente foi na cova e falou: ó Daniel, o teu Deus, a qual tu serves continuamente com fidelidade, que tenha te livrado dos leões. Na mesma hora, crianças, Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Que milagre mais lindo, crianças. Que coisa linda, Deus é fiel. E o meu Deus, rei, viu que eu não tinha feito nada de errado contigo e eu não tinha nada de errado também feito com ele. Ele me livrou dos leões. Na mesma hora, crianças, o rei mandou que tirasse a pedra e tirasse Daniel lá de dentro. E Daniel saiu sem nenhum arranhãozinho sequer, crianças. Que coisa linda, né? Nenhum arranhãozinho. E o rei ficou muito feliz, porque viu que aquele que serve ao Senhor, ao nosso Deus, Deus protege, livra de todo o mal. Deus é fiel. Então, crianças, na mesma hora, o rei lembrou daqueles príncipes que armaram contra Daniel. Então, o rei mandou que chamasse os outros príncipes
e que jogassem ele na cova. Crianças, antes desses príncipes entrarem na cova, no comecinho da cova, os leões devem matar eles, crianças. Não deixou um ossinho sequer. Pois é, crianças. Então, o rei viu que Deus é um Deus que livra, é um Deus fiel. Viu a glória que Deus fez na vida de Daniel. O milagre por Daniel ser fiel ao nosso Deus. Que coisa linda, né? Deus é maravilhoso, Deus é grande. Aquele que é fiel a Ele, Ele não abandona, Ele é fiel com a gente a todo tempo. Que possamos ser como Daniel, crianças, buscar sempre ao Senhor a todo tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia. E você? Será que está buscando ao nosso Deus? Será que está fazendo a sua parte? Às vezes Deus sente falta da gente. Às vezes não, sempre Deus, né? Se a gente não está buscando a Ele, Ele sente a nossa falta. Às vezes a gente passa mais tempo no celular, num joguinho, no YouTube, assistindo vídeos que não edificam, que nos afasta de Deus. Sabe, crianças? Pecado é tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. E o nosso Deus fica triste. Nós temos que fazer coisas que edifiquem as nossas vidas e que nos aproximem do Senhor mais e mais. Como? Louvando, orando, buscando sempre ao Senhor de todo o coração, sendo obediente a papai e a mamãe, né? Então, crianças, que vocês possam seguir o exemplo de Daniel, ser fiel ao nosso Deus a todo tempo, independente das circunstâncias, seja fiel. Amém? E olha o que o rei decretou depois de tudo isso. No capítulo 6 agora vai ser no versículo 26 e 27. Diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Que coisa linda! Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Glória a Deus. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso. E todos se alegraram com o Deus de Daniel, com o nosso Deus. Amém, criança? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu aprendi muito com essa palavra. Vocês aprenderam com essa historinha? A tia aprendeu muito. Amém. Que Deus abençoe, criança, vocês grandemente, tá bom? Ah, e tem a perguntinha, tá? Para ganhar um brinde. Vou perguntar, qual foi o capítulo e os versículos que tia leu? E quando o rei soube que Daniel ia ser jogado na cova dos leões, ele ficou alegre ou ficou triste? Quem acertar ganha um brinde. Amém? Tchau, criança. Beijo. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.